Que bom que estamos aqui. São só 2 noites na semana, uma parte da tarde do Shabá e o domingo e a segunda noite para nós. E vocês estão vindo, estão cultuando ao Eterno, estão servindo a Ele. Vocês estão começando a aprender o seguinte: nós valemos quanto pesamos. O Eterno não dá nada de graça para ninguém. Ah, mas está dizendo que pela graça sois salvos. A graça só faz aquilo que você não pode fazer. Eu não posso pagar pela minha salvação. Aí entra a graça. É impossível ao Marco pagar sua entrada na vida eterna. Aí entra a graça. Mas, para entrar a graça, que parece ser de graça, só alcança a salvação se a pessoa estiver pagando com obediência. Porque se eu levar tudo de graça e viver uma vida desregrada, nem a graça vai sair de graça para mim. Então vamos lá. Vamos na ministração. Reb Sen. Por isso que o tempo mudou hoje. A irmã Dulce estará ministrando. O Eterno te capacite, te dê graça, e o Ruach HaKodesh te faça lembrar aquilo que você estudou para ensinar. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Seja abençoada. Amém? Amém. Amém. Shalom, Kahal. Shalom, pessoal que está aí da live acompanhando. Que a graça, a bondade, a misericórdia de Hashem possa alcançar cada um de vocês nessa noite. E que o Ruach HaKodesh, ele possa falar no meu coração e no coração de cada um de vocês. Amém? E eu sou aquela que vou dar o pontapé, né? A corajosa, para que os outros possam vir aqui ensinar, né? Os estudiosos do Taná, né? O Wesley, Vinícius, cadê? Pastor Carlos, né? A gente combina que assim, cada semana vai ser um. Amém? E com certeza, o Paulo Augusto e outros estudiosos aí. Amém? Como o nosso Rosh, não vai ter. Pode ter melhor, ou como nós, um pouquinho inferior. Não é pior não, porque eu não vou me classificar assim. Mas ele é bom para ensinar. Ele é maravilhoso. Eu amo os ensinamentos. Mas o Eterno, ele falou comigo, muito comigo esses dias, sobre um tema, Yehudi. E eu falei com o Rosh, Rosh, me dá a oportunidade então, mas eu confesso que eu dei trabalho por Rosh. Eu estudei, eu pesquisei, mas olha, né, amor, continuo dando trabalho por Rosh, mas de outra forma agora, um trabalho bom, viu? Um trabalho bom, porque quando a gente começa a entender o que é uma sinagoga, quando a gente começa a conhecer Hashem, quando a gente começa a entender o que é fazer uma techuvá, quando você começa, eu não estou falando entender na totalidade não, Kahal. Eu estou falando quando você começa. Porque eu creio que a totalidade nós vamos alcançar quando nós tivermos um encontro com o Mashiach. Quando nós formos transformados. Amém? Aí a nossa mente, não sei se vai ser como de Adão. Mas eu tenho certeza que hoje não é. Nós somos limitados. Mas quando você começa a abrir o teu coração e entender qual que é o propósito de Hashem na nossa vida, eu estou falando agora comigo. Com a minha pessoa. Então, algo tem que mudar dentro de você. Os conceitos têm que mudar. Não tem como. Então, eu estou com o Rosh há 10 anos, partindo para 11 anos, com a Kahal, com a Beit Shalom.
E eu confesso que eu dei muito trabalho para o Roche. Os irmãos me conhecem, eu sou uma pessoa que eu não sei, eu sou como a minha amiga Grace, né, Grace? Eu não sei esconder os meus sentimentos. Se eu estou alegre, eu estou alegre. Mas se eu estiver frustrada, eu estou frustrada. Só que eu admiro o meu líder. Muitas vezes, que acontece? Vocês da Carralo, vocês que fazem parte da família Beit, que nos segue pelo YouTube, vocês têm um líder, o Roche Marco Antônio. Mas eu tenho um líder, Roche Marco Antônio. Mas eu tenho um esposo, Roche Marco Antônio. E às vezes eu confundo. O meu eu, ele não deixa eu enxergar que cada vez que eu afronto o meu esposo, eu não estou só afrontando o meu esposo, Roche Marco Antônio. Eu estou afrontando o meu líder espiritual. E muitas vezes eu pago um preço alto por isso. Então agora eu não quero pagar mais preço. Então agora eu estou tentando. E eu tenho certeza que Ruach HaKodesh, ele vai me conceder essa graça de alcançar as bênçãos que Hashem tem para a minha vida, a minha elevação. Tive o privilégio de conviver com a Shira algum tempo em casa, e ela sempre falava das Shefirot. Tem que elevar a sua Shefirot. E ela me ensinou muito, e realmente tem mesmo. Cada dia, para nós que estamos na contagem do Homer, cada dia você tem que elevar, você tem que trabalhar isso dentro de você. Então, eu escolhi esse tema Yehudi por isso. Por quê? Porque muitos estão aqui dentro da Carral, muitos estão aqui dentro da sinagoga, mas ainda não conseguiram descobrir a sua identidade. Não conseguiram discernir quão profundo e quão maravilhoso é Hashem. E eu não posso falar muito, porque eu começo a chorar, porque realmente, nessa parte com Hashem, eu sou muito emotiva. Mas não é uma emoção sem fundamento. Eu sei o que eu sinto agora. Não é aquela emoção que eu senti há 15, 20 anos atrás, não. A emoção que eu sinto hoje é uma emoção, ela é real, ela é plausível. Eu vejo, eu sinto. Eu conheço, eu comecei a conhecer o meu Hashem. Então, o que Yehudi? E eu coloquei um ponto de interrogação. Yehudi? Eu quero que a Carral me responda. O que é Yehudi? De novo. Judeu? Você é um judeu? Você é uma judia? Eu sou uma judia? Vamos ver se nós chegamos a uma conclusão, se realmente nós somos. A primeira coisa que eu aprendi com o Roche, nesse período com os ensinamentos dele, é que quando você vem para uma Carral, para uma sinagoga, a primeira coisa que você tem que fazer ao entrar é se despir. Mas não é tirar a roupa, não, essa não, o tecido não. É você despir, do teu eu, do teu passado, daquilo que você aprendeu, de onde você veio. Porque se você ficar dentro da Carral, mas se o teu coração estiver lá onde no teu passado, você jamais será completo aqui dentro. E Hashem jamais vai poder entregar tudo que ele tem preparado para mim e para você. Eu vivi muito tempo aqui dentro da Carral, mas meu coração, eu não tinha ainda conseguido fazer a verdadeira techuvá. Eu não tinha ainda conseguido me libertar do meu passado. Da onde eu vim, de Edom. Nós viemos, a maioria aqui, nós viemos de Edom.
salvo Caleb, os bebezinhos que nasceram na Carral, esses não vieram de Edom. Eles nasceram numa Carral, numa sinagoga. Mas eu tenho certeza que a maioria aqui de nós viemos de lá. E aí? O que eu consegui enxergar quando você tira a sua roupa do sistema de onde você veio, dos ministérios de onde vocês vieram. Aí primeira coisa que você precisa fazer, começa a fazer, é um backup. O Rocha já falou isso aqui. E eu achei interessante, e é verdade. Você precisa começar a fazer esse backup. O backup é uma limpeza. Você precisa limpar ali o cérebro, a memória do seu computador. Por quê? Porque ele já está cheio. Ser um Yehudi é fácil? Não. Vocês acham que ser um Yehudi é fácil? Não é. Mas sabe por que não é? Vocês me veem muito lutando com as crianças dessa sinagoga. Eu vou lá, eu ponho kippá. Eles tiram kippá, eu vou lá, ponho kippá. Eles tiram o talite, eu ponho o talite. Na hora que vai fazer o shema, eu levanto e coloco bonitinho na cabeça deles. Eu explico. Na hora das rezas cantadas, eu explico o que é cada detalhe. Por quê? Porque o caráter dessas crianças estão sendo formado agora. Mas o meu caráter e o caráter das pessoas que mais ou menos têm a minha idade, de alguns jovens, adolescentes até que a gente ainda trabalha um pouco o caráter. Mas nós que já estamos assim naquela idade bonita, linda, maravilhosa, é difícil trabalhar o caráter. A índole, você nasce com ela. Tanto que se você tiver 3, 4 filhos, um não é como o outro. Cada um tem um jeito, uma atitude. Um é mais calminho, o outro é bravinho, o outro é mais agitado, o outro é quarta-feira. Sabe o que é quarta-feira? Não é nem a segunda que você está agitado para trabalhar e nem a sexta que você está doidinho para descansar. Quarta-feira é um meio. É um dia lento. E até nas vendas, a gente que trabalhava no comércio, eu não sei se os meninos estão quarta-feira, é a quarta-feira. Não vende. Verdade? Ah lá. Não vende. É quarta-feira. Então, aí o que acontece? Eu louvo a Hashem que eu tive um pai e uma mãe que me criou, me deu caráter, me formou, né? Me ajudou a formar meu caráter, mas o caráter humano. O que eles falavam para mim? Ó, minha filha, não pode roubar. Você não pode responder os mais velhos, você não pode, não faça isso, não faça aquilo. Mas o caráter espiritual, eles não me ensinaram. Porque eles não faziam parte de uma sinagoga. Então, eu fico analisando um judeu que é do Eretz Israel. É lá, nasceu lá. Quando aquela criança começa a andar, começa a ter já discernimento, vai para uma yeshivá. Eles começam a aprender. O que eles vão aprender dentro de uma yeshivá? Carralho. Torá. Vai aprender as leis. E ali, os meninos vão para uma yeshivá, as meninas para outra yeshivá, mas aprender Torá. Hoje o Rosh estava me contando algo sobre uma jovem que descobriu que ela era judia, os descendentes eram judeus, e ela se mudou para Israel. Entrou numa escola, numa yeshivá. O que ela aprendeu? Ela aprendeu a fazer comida, aprendeu a Torá, os costumes, as tradições. Quando ela saiu da yeshivá, acho que foi um ano e pouco, sei lá quanto tempo, ela chegou para o seu líder e falou, agora eu estou pronta
para casar com um judeu. Estou pronta para casar com um judeu. Olha que coisa linda. Por que ela não quis casar com um judeu antes? Porque ela não sabia, ela não tinha noção até o que o judeu come. A alimentação de um judeu. As tradições, os costumes. Então, quando você chega na Kahal, você tem que começar a fazer esse backup. Você tem que pegar aquelas tradições que você tinha lá, em Edom, de onde nós viemos. Não é de onde vocês vieram, não, de onde nós viemos. E nós temos que começar a tirar. Nós temos que começar a arrancar. Dá para arrancar tudo de uma vez? Não. Dá para tirar tudo de uma vez? Não. Eu demorei 8 anos. Então, quem está há pouco tempo, tem tempo ainda, dá tempo. Dei muito trabalho por Rosh. Dei muito trabalho. Dei muito trabalho. Mas, eu falo que o Eterno, Hashem, ele é lindo. E na sua infinita misericórdia, ele teve misericórdia de mim, da minha pessoa, e me manteve viva. Então, o conceito judaico, ele é íntegro, é o Taná. É completo, é literal, é você aprender o que o Eterno, o que Hashem quer de você, o que ele espera de você. O que ele pode contar com você? Aí, às vezes eu ficava frustrada. Agora eu fico, mas eu me controlo. Eu respiro. Falo por Rosh, vou fazer, ele não faz, aí eu obedeço. Eu vou responder, não responde, respira, eu respiro. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a Kahal. Quem criou o Shabat? Quem criou o domingo? O domingo não, o primeiro dia. O segundo dia. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. E o sétimo, vocês já responderam, que é Hashem, Shabat. Se Hashem criou todos os dias, existe um dia para a gente adorar Ele? Como? Ele escolheu o Shabat para que você venha na Kahal e cumpra todas as mitzvot, as canções cantadas, as tradições. Tradições são tradições cantadas, né? Rezas cantadas. Mas, o primeiro dia, eu não posso. Que seria hoje? Que, na verdade, hoje é o segundo dia. Que hoje é segunda, não é nem o domingo. Então, deixa eu falar uma coisa para Kahal. Enquanto há fôlego, enquanto você tem fôlego, adore a Hashem. Exalte o nome de Hashem. Glorifique o nome de Hashem. E reconheça que Yeshua é o Mashiach, aquele a qual ele enviou para que nós pudéssemos ter a oportunidade, como a Letícia disse nessa noite, a entrar pela porta leste. Porque sem ele ninguém entrará pela porta. Sem reconhecer que Mashiach, Yeshua, é aquele que foi enviado, que foi crucificado, que foi ali sacrificado e que verteu o sangue na cruz. Sem reconhecermos que ele é o embaixador, nós não entraremos na Nova Jerusalém de forma alguma. Amém? Baruch Hashem? Pode seguir. Nós vamos passar ali por Bereshit, Devarim, Matitiahu. Amém? Foi? E eu queria passar com vocês nessa noite os passos de um Yehudi. Quais os passos de um Yehudi? Primeiro passo.
Está lá escrito no livro de Bereshit, capítulo 17, versículo 11, que fala sobre a circuncisão no prepúcio, na carne. Vocês devem, isso, Hashem falando para o seu povo, para Israel. Vocês devem ser circuncidados na carne de seu prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vocês, de geração após geração, perpétuo. Quando Hashem, ele fala que nós conhecemos a história, Abraão, ele foi o primeiro a ser circuncidado, que ele fez a circuncisão, que vocês conhecem a história, que ele estava sentado à porta da tenda, nos carvalhos de Mamre, e no seu terceiro dia de circuncisão, e ali aparecem os melahins, né? E ele vai ter com ele. Então, Abraão, ele tinha a Torá? Ele não tinha a Torá escrita, mas ele tinha a Torá oral. Porque desde Adão, o Eterno vem passando a Torá oral. E essa Torá oral, ela passa de geração a geração, de pai para filho, e vai passando. Abraão, ele sabia tudo sobre a Torá, porque Hashem já tinha passado. E aí o Eterno fala, vamos então fazer uma aliança. Essa aliança tem que ser na carne. Então você corta o prepúcio e será o sinal da nossa aliança. Mas essa aliança foi para aquela geração. Foi? O que ele fala? Encerrou a geração? Perpétuo. Então, se o judeu de Israel, ele, com 8 dias, ele é levado até a sinagoga e é feito a Brit Milá. É um mandamento, mas é uma tradição também. É um mandamento e é uma tradição do povo judeu. E o primeiro foi então Abraão. E assim veio sucessivamente os filhos de Abraão e os filhos passaram por esse. Então essa é a circuncisão que nós temos na carne de todo judeu. Pode seguir. Mas eu quero me ater ao segundo passo de um Yehudi. Eu vou demorar mais tempo nesse. Por quê? Porque esse serve para todos nós que estamos aqui na Carral. Porque eu tenho certeza que aqui tem judeus que quando você fizer, como o Roche, Marco Antônio e outros que fizeram, o teste de DNA e deu que é um Yehudi. Mas aí eu tenho que fazer a Brit Milá, a circuncisão. Eu não vou me ater nesse assunto. Eu vou deixar para o líder. Você procura o líder, o seu líder. E eu tenho certeza que com todo carinho e compreensão, ele vai explanar o assunto para você e vai te mostrar tudo que há dentro desse contexto. Amém? Então eu vou ater aqui ao segundo passo de um Yehudi, que é o quê? Techuvá. O que é uma techuvá, Carralho? Techuvá é um retorno. Techuvá é um retorno. Aí eu te pergunto uma coisa. Aconteceu muito isso comigo com o Roche. Nós estamos numa rodovia. E você precisa fazer um retorno. Se não tiver uma sinalização, o que acontece com você? Você passa direto. Você não volta. Aí você vai ter que andar muito para poder achar outro retorno para voltar. Então, a techuvá é o retorno. A techuvá é você parar,
como nós já aprendemos aqui. Não é novidade para nós, não é novidade para os arrinos, não é novidade. Que a techuvá é o retorno. É parar onde você estava e voltar. Mas, para nós, esse parar e voltar é complicado, porque ele envolve trabalhar o nosso caráter edomita, que nós herdamos lá de onde nós viemos. Então, para nós fazermos uma techuvá, nós temos que estar ciente do que é uma techuvá. E eu quero aqui ler com vocês, no livro de Yohanan, capítulo 3, verso 1, diz assim, ó. Havia um homem entre todos os purishim, chamado Nakidimon, entre todos os fariseus. Um dos líderes dos habitantes de Judá. Nakidimon, ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um dos líderes do Sinédrio. Esse homem foi até Yeshua à noite. Eu não vou me ater aqui porque que ele foi à noite. Um dia o Rosh traz esse sod para nós. Amém? Ele disse, Rabi, sabemos que vem da parte de Deus. Dá uma olhada. Nakidimon, ele era um fariseu da tribo farisaica. Um fariseu, ele cumpre todas as leis. Mas todas. Todas. Ainda que alguns passavam um pouquinho, que eram, que eu também não vou me ater, né, a esse tipo de fariseus. Não vou. Mas aqui diz que, quando ele olhou, quando ele encontrou com o Mashiach, Yeshua, ele falou, Rabi, sabemos que vem da parte de Deus, como mestre. Porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza, a menos que Deus esteja com ele. Yeshua, o Mashiach respondeu, isso é verdade. Yeshua respondeu. Digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Deus. A circuncisão de Nakidimon, como um fariseu, como um judeu fariseu, era no prepúcio. Ele era um homem circuncidado. Aquele homem, quando ele encontrou com o Mashiach, ele falou, olha, eu sei, talvez os olhos dele ainda estavam cegos. Talvez os olhos daqueles judeus daquela época, porque a palavra fala que foram cegados. Eles foram por Hashem, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos tornar co-participante da oliveira. Talvez ele não reconheceu que ele era o Salvador, mas ele sabia que ele era alguém que tinha vindo da parte de Deus. E isso ele viu. E ele disse, o que eu faço? O que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço? O Mashiach olhou para ele e falou assim, a não ser que você nasça de novo, do alto, do Espírito, não tem chance. Ele não entendeu. Ele falou assim, não, mas como posso eu me tornar uma criança e retornar para o ventre da minha mãe? Sabe o que é nascer de novo? Sabe o que é nascer no rua? Sabe o que é você nascer do alto? É quando você vem, você ouve, como todos aqui eu tenho certeza, ouviu falar que havia uma sinagoga. Ouviu falar da verdade. E você veio, e você entrou nessa carrala. Você entrou aqui para que você pudesse nascer de novo. Para que você pudesse ser transformado, o seu caráter fosse transformado.
Nós precisamos entender que para nascer de novo, e eu sei que vocês já entenderam isso, você não precisa voltar para o ventre novamente. Basta você fazer até chuvar o retorno. E para onde você vai retornar? Para onde um edomita retorna? Da onde nós viemos? Ainda que nós vivemos 20, 30, 40 anos no sistema edomita, da onde nós viemos? Da onde veio a nossa raiz? Da onde veio a humanidade, igreja? Carral. Começou aonde? Adão. Adão era o quê? Quem criou Adão? Hashem. Quem gerou Abraão? Os filhos de quem? Foram os filhos. Então, de onde nós viemos? Nós vivemos muito tempo perdido em caminhos que a gente não sabia onde ia dar, porque a luz não tinha chegado até a nós. Mas quando vocês encontraram uma carral, uma sinagoga, quando vocês encontraram a Torá, quando vocês encontraram o Taná, que é a Torá, os profetas, Terrilim e a Brit Hadashah, vocês encontraram a luz, vocês encontraram o caminho, não tem como errar. Porque a luz, ela é luz. A Torá é vida. E se nós não temos vida, se nós não vivemos uma vida com vida, porque todos têm vida, mas muitos não vivem uma vida com vida. Sabe o que é isso? Vivem entristecidos, amargurados, depressivos, ainda que é natural. Mas você não pode viver uma vida inteira na depressão. Se você conhecer a Hashem verdadeiramente, não tem como. Porque Ele é luz. Ele é luz para as trevas. Ele é vida para a morte. Ele é alegria para a tristeza. Ele é saúde para a enfermidade. Quando nós conhecemos a Torá, o contexto verdadeiro, algo tem que acontecer, ainda que seja como aconteceu comigo. Demore aí um tempinho, uns anos. Mas o que é uns anos para Hashem? O que Ele quer é me ver transformada, ainda que demore. O que Hashem quer é ver vocês transformados. O que Ele não quer ver é nós sermos condenados com este mundo. Mas a partir do momento que a luz entra, aí não tem como. Pode seguir. Amém? Continuando, o segundo passo, que é a techuvá, a circuncisão no coração. Naquidimon, ele era um homem fariseu, estudioso da Torá, obediente de todas as leis, de todas as mitzvot. Mas ele era circuncidado na carne, no prepúcio. E ele não compreendeu quando o Mashiach falou: oh, você precisa circuncidar no coração. Em Devarim, capítulo 10, verso 15 a 17, olha, nós estamos aonde, Devarim? Na Torá. Hashem se afeiçoou aos seus antepassados. Quem que é os antepassados? Os patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, Rivka, Sarai. E os amou. E Isaac. E escolheu os descendentes deles. Vocês, dentre todos os povos,
como Ele faz ainda hoje. Irmãos, vamos ler de novo. Ele escolheu os descendentes deles, vírgula, vocês, dentre todos os povos, como Ele faz ainda hoje. Essa palavra foi só para o meu antepassado? Foi para 20 a um século atrás, sei lá? Foi? Não. Até hoje. Lá na Torá, Hashem é maravilhoso. Ele já falava de nós. Ele já enxergava, porque ele enxerga. A palavra fala que antes da fundação do mundo ele já nos conhecia. Portanto, como ele faz ainda hoje. Ponto. Portanto, circuncidem o prepúcio do seu. Olha o que Hashem falou para Israel naquela época. Ó Israel, ó meu povo que eu escolhi, faça uma aliança, circuncidem o prepúcio. Mas, se vocês não circuncidarem o coração, não adiantou, porque vocês quebraram. E a verdadeira circuncisão é a do coração, espiritual, não literal. Literal é o procedimento cirúrgico. Para que seu louvor não proceda dos homens, mas de quem? De Hashem, de Deus. Por quê? Naquela época, os fariseus, alguns fariseus, eles não se misturavam com o outro. Eles tinham essa mania, porque eles se sentiam o quê? Superior. Então, Hashem, ele viu tudo isso. E ele já tinha mandado. Eu sempre gosto de falar isso no shiur. Toda vez que Israel estava em pecado, Hashem mandava um profeta. Mandou Isaías, Jeremias, Oséias. De repente, Hashem viu a situação e falou: não, eu tenho que mandar agora o Supremo, o Mashiach, o meu filho. Porque ele sabia que aqueles homens, eles estavam se tornando a circuncisão, tudo acima do coração. Eles estavam colocando tudo acima do coração. Mas quando nós trabalhamos com o nosso coração, as coisas mudam. Fica mais afável. Oi. Por isso que Yeshua disse: eu vim para os que eram meus, e os meus não me aceitaram. Por que eles não o aceitaram? Porque pela misericórdia, Hashem os cegaram. Mas nós temos que entender, e foi difícil para mim entender, viu, Carrado? Que o Taná não foi escrito para mim, e não foi escrito para vocês. Foi escrito para judeu, de judeu para judeu. Tudo foi para eles. As bênçãos foi para eles. A salvação para eles. Mas eles começaram a se perder. Então o que Hashem fez? Cegaram. E aí no livro de Romanos vocês vão ler que alguns ramos foram quebrados. E nós que éramos uma árvore da pior espécie, que só servia para ser queimada, foi enxertado para o Hashem. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você foi enxertado. Ei, você era aquela árvore ruim, que não servia para nada, só para fogo. E o que acontece depois que acontece o fogo? O que sobra? Cinza, não sobra nada. Mas aí o que ele fez? Ele enxertou.
Ele enxertou. Ele enxertou, ele me enxertou. E ele te enxertou. Ele nos enxertou. E aí já nós passamos a não ser mais aquela árvore ruim. Aquela árvore que não tinha perspectiva, que não tinha futuro. Nós passamos a ser uma árvore a nos alimentar da seiva, da raiz. Sabe quem que é a raiz? Machia. Então eu posso dizer com toda autoridade que não é o tronco que sustenta a raiz, mas é a raiz que nos sustenta até hoje. É o Machia. É ele que nos sustenta. Mas a palavra dele diz assim, e eu entendi também com o tempo. Ó, lá em Romanos. Deixa eu avisar vocês. Carralo, Beit Shalom de Franca, presta atenção. Hashem falando. Se eu não poupei nem os meus, nem os ramos originais, eu arranquei alguns, quanto mais vós, que são enxertados, que é adotivo. Então, quando eu vejo uma pessoa entrando dentro dessa carralho, dentro dessa sinagoga, e não entendendo o propósito que Hashem tem para nós, eu fico frustrada. Antes eu não conseguia esconder, agora eu estou tentando. Porque eu entendo que eu fui assim. Como eu posso julgar o meu irmão se eu fui assim? Eu não compreendia, eu não entendia. Eu não tinha entendimento. Hoje, nós não somos dois povos. Nós somos um com Machia. Porque a palavra diz que só há um caminho. E quem que é esse caminho? Não tem outro caminho. Não tem como você herdar aquilo, as promessas de Hashem, se você não reconhecer que Ele é o Salvador. Então, o que o Eterno fala para mim, para você, para todos nós nessa noite? Para todos. Circuncidar. Ótimo. Está preparado para cumprir tudo aquilo que vem acompanhando uma Brit Milá? Beleza? Maravilha. Mas ele pede para você circuncidar o coração. Por quê? Porque é do coração que procede todas as coisas. Quais são os frutos da Techuvá? Os frutos da Techuvá, conjugada com o arrependimento, essas duas coisas produzem um efeito transformador na vida da pessoa, que passa a enxergar as coisas de forma diferente, mas também passa a viver uma vida diferente. Não adianta você enxergar e não viver. Eu passei 8 anos enxergando, mas eu não vivia. Agora eu estou começando a viver. Não estou numa vida plena ainda. E não vai ser com 10 anos, 15 anos. Vai ser quando o meu Machia voltar. Vai ser a minha plenitude. Mas eu quero, a cada dia, me elevar. E se eu puder ajudar essa carralha a se elevar, eu vou ajudar. Porque é para isso que nós somos colocados. Para ajudar um ao outro. Mas, aqui ó,
Os frutos da techuvá, conjugadas com arrependimento, essas duas coisas produzem um efeito transformador na vida das pessoas que passam a enxergar as coisas de forma diferente, mas também passam a viver uma vida diferente. Voltando às nossas raízes, que eu já falei para vocês. Onde é as nossas raízes? As nossas raízes estão lá com os nossos patriarcas. As nossas raízes estão lá com eles. As mitzvot, as tradições, tudo isso. Em Romanos 11, capítulo 16, verso B, diz assim: se a raiz é santa, também o são os ramos. E eu sei que o meu Mashiach é santo. Então eu tenho que fazer este versículo se cumprir na minha vida. Você tem que fazer esse versículo se cumprir na tua vida. Se santificando a cada dia. Sede santo, pois eu sou santo. Gálatas 5:22, para encerrar. Diz assim: mas o fruto do Rua, deixa eu te falar uma coisa. Os frutos são 9. E 9, no hebraico, é emet. Emet significa verdade. E o que significa verdade? Palavra. Então, se você não viver esses frutos, nós precisamos melhorar. Se hoje eu não consigo viver os 9, amanhã se hoje eu consigo viver 1, beleza, amanhã eu tenho que viver 2. Amanhã 3. E me levar. É o Homer. É o Homer. É o Homer. Então vamos lá. Qual que é os frutos de uma techuvá? Amor. Alegria. Shalom. Paciência. Afabilidade. Bondade. Fidelidade. Humildade. E esse aqui, autocontrole. É difícil. Eu acho que todos são difíceis. Mas o autocontrole, esse toca. Porque para a gente sair do controle, é isso. Amém? Baruch Hashem, que a graça de Hashem e a bondade, apesar do que aconteceu, da falta de energia, possa ter falado no coração de cada Yehudi que está aqui nessa noite. Sabendo que você não nasceu no Eretz Israel. Eretz, terra. Eretz Israel, terra de Israel. Você não nasceu lá. Mas uma coisa eu sei. Quando o Eterno diz que te conhecia e me conhecia antes da fundação do mundo, Ele conhecia a nação eleita, mas Ele nos conhecia também. E Ele nos amou. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Amém? E que esse amor que Hashem teve para comigo, para com você, nós possamos escancarar um para com os outros. Vocês acham que escolheu estar dentro de uma sinagoga? Não foi. Foi Hashem que escolheu vocês para estarem aqui. Ele amou vocês tanto, 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 que escolheu vocês. Ele escolheu, ele chamou outros, mas eles não deram ouvidos. Mas vocês que estão aqui, ouviram. Mas se vocês ouviram, começam a praticar. Amém? Baruch Hashem. Amém.
Yevareha Adonai veishmerecha. Yaeva Adonai panameleha viuneka. Issa Adonai, Adonai panaveleha veasem leha. Shalom.